E aí, concurseiro, como estão vocês? Estamos de volta aqui no canal do Concurseiro Nomes, dessa vez para falar sobre o Concurso Nacional Unificado, mais especificamente aí sobre o bloco 8 do Concurso Nacional Unificado. Esse bloco, né, ele vai cobrar algumas matérias gerais, algumas matérias mais específicas, e na aula de hoje nós vamos falar sobre uma dessas matérias mais específicas, já está aí na tela de vocês, falar sobre noções de direito constitucional, né, ali que está naquela parte de noções de direito. Então, se o assunto do vídeo de hoje faz sentido para você, eu já quero te pedir aqui que compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, eu tenho certeza que você vai gostar muito da aula de hoje, tá bom, pessoal? Quando a gente fala ali, né, do CNU para o bloco 8, a gente viu que vai cobrar ali matéria da parte muito geral da parte da Constituição Federal. Direitos individuais, direitos coletivos, direito da nacionalidade, dentre outros, né? Nessa aula de hoje nós vamos abordar aí alguns desses direitos que podem cair na sua prova e, mais importante disso tudo, sob a ótica aí da banca que vai organizar o concurso. Então, isso é muito importante, focar na banca que vai organizar o concurso para que a gente consiga, dessa forma, aí, se preparar, né, para chegar na hora da prova a gente entender o que a banca vai pedir para você, o que está pedindo para você. Então, vamos lá ver como que a banca cobra e a gente vai discorrendo um pouco sobre os assuntos e aí os detalhes de como a banca vai cobrando essas questões. A primeira questão aí, ó, a questão da SES-Gran Rio, sobre direito constitucional e direitos individuais. Nos termos da Constituição de 1988, o direito à propriedade é um direito, aí vem falando sobre o primeiro ali que está previsto lá no edital para cair, direito à propriedade. O que a gente precisa falar sobre o direito à propriedade? Né? O direito à propriedade ele é um direito relativo, né? E aí você tem que pensar que na Constituição Federal não existe nenhum direito absoluto, nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. Então, os direitos previstos na Constituição Federal são direitos relativos, assim como o direito à propriedade. Aí você pergunta, professor, mas o direito à propriedade é minha, né? A propriedade é minha. Como assim ele é um direito relativo? Né? Ele pode ser relativizado de alguma forma? Sim, ele pode ser relativizado, por exemplo, quando alguém entra com uma ação de uso capião, por exemplo, dessa terra, quando alguém entra, por exemplo, pedindo uma desapropriação dessa terra, isso é relativizar o direito à propriedade. A propriedade é sua, mas a própria Constituição traz esse meio de relativizar essa propriedade. Então, não existe direito absoluto na Constituição Federal de 1988. E o direito à propriedade também ele não é absoluto, ele é um direito relativo. Uma coisa importante que a gente precisa saber, e a banca SESGAN adora cobrar, né? É que a propriedade ela tem que atingir uma função social. Então, o que é isso, né? Você não pode ter a propriedade para poder empilhar ali bens, ou seja, eu tenho uma propriedade aqui, uma propriedade lá, uma propriedade lá, e essa propriedade ela não produz nada para a sociedade, né? Ela só fica lá, uma terra árida, ela não dá nada, ela não produz nada, não tem uma criação de gado, não tem nada disso. A Constituição veda, né, esse tipo de propriedade. Ele diz que a propriedade ela tem um caráter relativo e ela tem que atingir uma função social, ou seja, ela tem que produzir para atender a sociedade, por exemplo, lavoura de café, ela tem que ser pasto ali para dar comida para o gado. Então ela tem que atingir esse fator social. Então, sobre a propriedade, importante que pode cair na sua prova, que a CESGAN adora. Relativa à propriedade, ela é relativa, assim como todos os direitos da Constituição, não existe direito absoluto. Segundo, ela tem que atingir um fator social. A propriedade ela tem que ter uma função social para que aí sim ela esteja de acordo com a Constituição. Mediante isso, a gente vai ver aqui as nossas opções. A alternativa A vem dizer para a gente que é um direito social cabendo ao proprietário respeitar os limites da função social. A gente já viu que a propriedade ela tem que ter aí esse respeito à função social, né? A gente não pode ter uma propriedade por ter, empilhar ali, vou empilhar a propriedade, ela tem que ter uma função social, mas ele não é um direito social, ele é um direito individual, né? O direito à propriedade, né? Você comprou uma propriedade, é um direito individual seu sobre aquela propriedade, desde que ela respeite a função social. Então, ele não é um direito social, né? Você comprou uma propriedade, essa propriedade não é direito de todos, a princípio, né? Ele é um direito individual e ele tem que atingir uma função social. Então, a nossa alternativa A estaria correta. A alternativa B fala que é um direito social, já estaria errado, né? Por si só, porque ele é um direito individual, mas complementa, né? Pois não possibilita ao proprietário dispor conforme o seu próprio e exclusivo interesse. Em parte, né? O proprietário ele tem a posse, a propriedade daquele imóvel, e ele, a princípio, pode dispor ali conforme ele bem entenda, desde que atenda à função social. Então, não é um direito social, é um direito individual, e ele pode ali, respeitar a função social, dispor daquela propriedade como ele julgar necessário. A alternativa B também estaria incorreta.
A alternativa C já fala para a gente que é um direito individual, que impede qualquer tipo de intervenção do Estado. Não é o caso, a gente falou no início, né, que tem as opções legais e constitucionais já previstas. Por exemplo, o caso de desapropriação. O caso de desapropriação é uma intervenção do Estado na propriedade individual. Então, a alternativa C ela estaria errada porque diz que impede qualquer tipo de intervenção do Estado. A alternativa D fala que ele é um direito individual absoluto. A César já adora esses palavrinhos absolutos. E a gente viu que ali não tem direito absoluto, né? Apesar de a propriedade ser individual, ela é relativa, porque não existe direito absoluto na Constituição Federal. Então, só por aí já estaria errado, porque ela é um direito individual, mas ele não é absoluto, ele é relativo. E aí continua, que possibilita ao proprietário sempre dispor conforme o seu próprio exclusivo interesse. Também estaria errado, porque a propriedade ela tem que atingir a função social. Então, não é um direito individual absoluto, ele é um direito individual relativo e a propriedade ele tem que atingir a função social. A alternativa E, que vai ser a nossa alternativa correta, fala que é um direito individual relativo, ok? Né? Que a gente já viu que na Constituição não existe direito absoluto, e cabendo ao proprietário respeitar os limites da função social. Perfeito, é um direito individual relativo, cabendo ao proprietário respeitar os limites da função social. Ou seja, eu tenho a propriedade, eu sei que ele é um direito individual, eu sei que ele é relativo e eu sei que eu tenho que respeitar ali a função social. Eu tenho que colocar aquela propriedade para trabalhar de alguma forma na função social. Beleza, pessoal? Então, a alternativa 1 para a gente aqui seria a letra E, a alternativa correta. Veja que é vários detalhezinhos, mas que é fácil de lembrar. César Henri adora muito essa questão de só pode isso, só é aquilo, é direito absoluto, não é direito absoluto. Então a gente vai detalhando para que chegue na hora da prova você consiga aí ter êxito na sua prova. Eu tenho certeza que você vai conseguir gabaritar na hora da sua prova. A nossa próxima questão, né, fala sobre direitos individuais. E diz o seguinte: a Constituição Federal estabelece em diversas normas proteção à propriedade individual. Há normas, no entanto, que incluem limitações diversas à possibilidade da perda da propriedade com ou sem indenização, a depender da circunstância. Aqui está falando ali aquela questão, que a Constituição, né, ela coloca normas para proteger a propriedade individual daquela pessoa, mas ela coloca em alguns casos, né, por isso que é um direito relativo, ela coloca em alguns casos situações em que esse direito à propriedade ele pode ser restringido, pode ter a perda desse direito de propriedade. E aí a questão pergunta, como regra geral, estabelece a necessidade de que a propriedade tenha uma função, e aí a gente já sabe, já falou exaustivamente na questão anterior, que é uma função social. A alternativa correta seria a letra C. A propriedade ela tem que atingir a função social sob pena de, por algum motivo, sofrer essa restrição na propriedade, sofrer essa intervenção na propriedade. Então, ela tem que atingir a sua função social. As outras alternativas estão muito erradas, porque fala pessoal, regional, própria. Né? A gente viu que não é. Propriedade tem que atingir a função social. Direito individual relativo e tem que atingir a função social. E pode sofrer, sim, restrições de acordo com a Constituição. A desapropriação, por exemplo, é um caso claro disso. Beleza? Acho que ficou claro essa questão aí da propriedade relacionada a atingir a sua função social. A nossa próxima questão fala sobre os direitos sociais e diz o seguinte: a Constituição Federal de 1988 protege a relação de trabalho sobre várias perspectivas. Veja, direito social, relação de trabalho. Fala que a Constituição protege sobre várias perspectivas, estabelecendo um rol de direitos sociais, dentre os quais o salário mínimo que, essa questão é muito interessante, hein, pessoal? Nos termos do texto constitucional, deve ser fixado. Como que é fixado o salário mínimo hoje no Brasil? A gente sabe que o presidente da República é quem faz essa fixação depois de vários estudos, então a gente sabe que isso é um salário nacional, que é fixado pelo presidente da República, e ele é fixado por lei, e é isso que a nossa questão está perguntando. Como é realizada a fixação do salário mínimo vigente no Brasil hoje? Seria a nossa primeira alternativa, nacionalmente e por lei. Então o salário mínimo ele é fixado nacionalmente e por lei. A alternativa B fala que regionalmente por ato sindical, o sindicato que ia fixar o salário mínimo. Não é, a gente sabe que os sindicatos eles participam das tratativas aí para fixação do salário mínimo, mas que no final quem vai resolver a qual patamar ele será elevado será o presidente da República. Geralmente é baseado com base, fica redundante, mas geralmente ele basilado ali, né, de acordo com algum índice, ou o INPC, ou
o IGPM, alguma coisa desse tipo, para poder dar essa variação aí de reajuste no salário mínimo. Alternativa C fala que administrativamente pelo Ministério do Trabalho, a gente sabe que não pode ser. Letra D, convencionalmente, por contrato individual, ou seja, o patrão vai fazer o reajuste do salário mínimo de caso a caso. Olha que bagunça que ficaria, né? Letra E, normativamente por ato judicial, seria uma intrusão muito grande do Poder Judiciário na vida aí do cidadão. Então, o salário mínimo ele é fixado por lei e ele é fixado nacionalmente. Algumas questões que podem cair para confundir um pouquinho, né? Eu tenho um salário mínimo nacional fixado, R$ 1.420. Então, ninguém pode receber, e aí a gente tem que ver que isso é o salário bruto, né? Tem os descontos lá de INSS e outros descontos que fazem com que o salário líquido caia um pouco, mas o salário bruto de ninguém no Brasil hoje pode ser menos de R$ 1.420. Ah, mas eu tenho um estado que vai fixar um salário mínimo maior do que o que já foi fixado nacionalmente. Isso pode? Existem algumas discussões a esse respeito, mas via de regra, os estados podem sim legislar sobre essas questões. Ele não poderia legislar dizendo o seguinte, olha, tá, nacionalmente foi fixado o salário de 1.420, mas aqui no meu estado o salário mínimo é R$ 1.300. Isso ele não poderia fazer porque ele estaria ferindo ali uma lei que foi otorgada na esfera federal. Mas os estados poderiam fixar sim um salário mínimo a maior, né? Via de regra, isso são entendimentos jurisprudenciais e de doutrina, mas é importante que vocês saibam disso para a prova de vocês, porque se vier a cair, vocês vão estar preparados no momento da prova, tá bom? A nossa próxima questão, direito constitucional, direitos individuais. Conforme preceitua o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sendo todos iguais em direitos e obrigações. Esse princípio constitucional é o da todos são iguais perante a lei, via de regra, é o princípio da igualdade. Então, você já vai ali para as questões procurando o princípio da igualdade para marcar o X ali e acertar essa questão. Só que quando a gente vai lá nas alternativas, isso é uma pegadinha na Banco Cesgran Rio, a gente não vai achar direito à igualdade. Letra A, isonomia. B, segurança jurídica. Letra C, legalidade. Letra D, moralidade. Letra E, autonomia. Aí vem aquelas questões dos sinônimos que a banca adora colocar. Igualdade é tratar alguém de forma isonômica, é tratar alguém de forma linear. É isso que está dizendo ali, todos são iguais perante a lei. É o princípio da isonomia. Então, a alternativa correta seria a letra A, princípio da isonomia. Então, veja bem a pegadinha que a banca coloca para você no momento ali da prova, que você bate o olho ali, tratar iguais como iguais. Princípio da igualdade, você vai lá embaixo, não acha o princípio da igualdade, você já desespera. Veja bem, né, com relação aos sinônimos que a banca adora colocar sinônimo na hora da prova, então a resposta aqui seria isonomia. Legalidade não seria, né, porque o princípio da legalidade é que a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei, então seria o princípio da legalidade, ou não há crime sem lei anterior que o defina, também seria o princípio da legalidade, então aqui não se enquadra. Segurança jurídica passa longe, moralidade também nada a ver, e a autonomia também é aquilo que passa ali muito longe. Lembrem-se, né, eu sempre disse isso, que essas bancas elas colocam duas questões muito erradas, duas que podem te confundir, duas questões muito erradas, uma que pode confundir, uma que é a resposta certa. Aqui nós temos duas muito erradas, segurança jurídica e autonomia. Aí a gente ficaria entre isonomia, legalidade e moralidade, que tem umas mais ou menos corretas e a correta que seria a isonomia. E por que eu digo mais ou menos correta? Porque o princípio da legalidade e da moralidade eles existem, né? Então você poderia confundir entre moralidade, legalidade e a isonomia, e no final marcaria a isonomia, por saber que isonomia é o mesmo do que igualdade, tá bom? Nossa próxima questão, direito constitucional, direitos individuais também. A possibilidade de quebra de sigilo das comunicações pessoais é possível, segundo a Constituição, por força de autorização judicial, ou seja, pode quebrar o sigilo, né, que a gente fala do sigilo das comunicações, seu celular, seu e-mail e etc., por autorização judicial. No campo desse tema, a regra geral de proibição de acesso às comunicações está se protegendo o direito a, veja bem, via de regra, é proibido ter essa quebra, né, ter esse acesso às comunicações pessoais de cada indivíduo, via de regra. Existe a exceção quando tem uma determinação judicial, uma autorização judicial para a quebra desse sigilo. Mas a questão nos diz, no campo desse tema, a regra geral da proibição de acesso, ou seja, a proibição de acesso ela está buscando proteger qual direito seu enquanto cidadão, né? E aí vem as alternativas. Letra A, direito à liberdade. Letra B, culpabilidade. Letra C, competência. Letra D, igualdade. Letra E, intimidade. Veja bem, quando você tem
mensagens, por exemplo, no seu celular que você manda para alguém, e-mail que você manda para alguém. Isso é algo muito intimista da pessoa, relacionado àquela pessoa que você mandou e ninguém mais. Então isso está muito na intimidade daquela pessoa. Você não manda mensagem, por exemplo, para quem você não conhece. Você não manda um e-mail, por exemplo, para quem você não conhece, nem que seja um vínculo de trabalho. Então está muito ligado à intimidade daquela pessoa. Então essa impossibilidade, né, via de regra, né, a proteção aí desses atos, dessas mensagens, ela visa proteger a intimidade da pessoa. Então a nossa alternativa correta seria a letra E. E quando, aí você vai me falar assim, mas quando tem uma autorização judicial para essa quebra, não estaria violando aí esse direito à intimidade? Aí não estaria, porque a gente tem a autorização judicial. A autorização judicial é preceito fundamental para que se possa fazer a quebra de qualquer sigilo, seja ele bancário, seja ele telefônico, seja ele de e-mail e etc. Entendeu? Mas esse princípio ele visa proteger a intimidade do cidadão, a intimidade da cidadã. Tá bom? Nossa próxima questão, direito constitucional, direito à nacionalidade. Essa questão aqui também é muito bacana e sempre cai em provas da CESGRAN Rio e é pegadinha, tá? A Constituição Federal reconhece a condição de brasileiro naturalizado aos originários de países de língua portuguesa que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo-se, nesse caso, apenas quais são os requisitos. A questão está perguntando, quais são os requisitos para pessoas que são de países originários de língua portuguesa, por exemplo, Portugal, para que eles adquiram aqui a nacionalidade brasileira. Pessoal, para não esquecer, para adquirir a nacionalidade brasileira, pessoas que moram no país, que moravam no país de língua portuguesa, têm que residir no Brasil por um ano ininterrupto e ter idoneidade moral. Então seria a nossa alternativa A. Todas as pessoas que vêm de país proveniente de língua portuguesa, por exemplo, Portugal, né, lá se fala português. Então eles vêm de país proveniente de língua portuguesa. Para ter direito, né, para adquirir a nacionalidade brasileira, ele tem que morar no Brasil por um ano de forma ininterrupta e ter idoneidade moral. Não pode ter condenação criminal, não pode ser aquela pessoa que não tenha moral ou que tenha moral baixa ali na sociedade que vive. Isso são requisitos básicos e isso despenca em prova da CESGRAN Rio. É importante que vocês saibam. E grave, um ano ininterrupto de residência e idoneidade moral seria a nossa alternativa A. A alternativa B fala que residência há mais de 15 anos ininterrupta e ausência de condenação penal. Alternativa C, residência permanente no país. E aí a gente não sabe o que seria essa residência permanente, porque a partir do momento que você vem aqui por um mês, você está residindo aqui permanentemente. Então, por isso, essa alternativa também já poderia ser desconsiderada. Alternativa D, residência na República Federativa do Brasil e opção expressa depois de atingida a maioridade. Veja bem, leva para outros caminhos completamente divergentes. Quais são os requisitos aqui para pessoas que vêm, né, provenientes de país que falam a língua portuguesa, para requerer a nacionalidade brasileira? Um ano ininterrupto, morando aqui no Brasil, e idoneidade moral. Somente isso. E é isso que fala a alternativa A. Residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Gravem isso que sempre cai nas provas da CESGRAN Rio, tá bom? Questão número 7. A Constituição afirma que, isso aqui também, pessoal, ó, batata, tá? Cai muito em prova. A Constituição afirma que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Está lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. E aí vem dizendo para a gente, a esse respeito, considere as afirmativas a seguir. Então ele quer saber para a gente quais dessas afirmativas aqui abaixo estão corretas. E isso despenca em prova também, e o pessoal costuma sempre errar essas questões, tá? A primeira opção fala para a gente que é permitido penetrar na casa a qualquer hora do dia, mesmo sem o consentimento do morador, desde que haja autorização judicial para tanto. Aí você já bate o olho e fala assim, tem autorização judicial, pode entrar a qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e aí você erra. Mesmo tendo autorização judicial, essa entrada ela só é permitida durante o dia. E aí entende como dia. O que a doutrina entende como dia? Das 6 da manhã às 18 da tarde. Outros vertentes entendem do sol nascer ao sol se pôr. Mas via de regra fica entre as 6 da manhã e as 18 da noite, tá bom? Então, mesmo que tenha autorização judicial, você tem que, para ingressar ali na residência daquela pessoa sem autorização dela, você tem que ir durante o dia. E aí fala que é permitido entrar na casa a qualquer hora do dia, ou seja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não é permitido, somente durante o dia, mesmo tendo autorização judicial. Então a nossa primeira alternativa estaria incorreta.
A segunda alternativa é permitido penetrar na casa a qualquer hora do dia. E aí, pessoal, quando vier a qualquer hora do dia, você vai lembrar das 24 horas. Então, é de dia, de noite, de madrugada, qualquer hora do dia. Alternativa 2. É permitido penetrar na casa a qualquer hora do dia em caso de desastre ou para prestar socorro. Beleza. Teve desastre, você vai prestar socorro, é permitido entrar sem o consentimento do morador a qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de madrugada, qualquer hora do dia você pode entrar para prestar socorro ou em caso de desastre. Então, essa está correta, a alternativa 2, né? A opção 2 para a gente estaria correta. A opção 3. É permitido penetrar na casa quando houver flagrante delito, mas somente durante o dia. Ó, somente. Sempre que tiver um somente, você já tem que olhar para essa questão aí com um carinho maior, né? O somente, geralmente, ele te liga um alerta ali, uma sirene na sua cabeça e fala, deixa eu olhar essa questão melhor. E aqui, justamente, somente durante o dia é o que está errado. Em caso de flagrante delito, pode-se ingressar na residência ali, do cidadão a qualquer hora, tanto durante o dia, tanto durante a noite, madrugada, porque está em estado de flagrância. É flagrante delito. Se você esperar, por exemplo, né, para entrar na casa durante o dia, esse flagrante ele vai se perder no tempo. E aí você perde o delito, né, a res furtiva que está tendo ali no caso, ou qualquer outro tipo de delito que está acontecendo ali. Então, em caso de flagrante delito, você pode entrar mesmo sem o consentimento do morador durante todo o dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá bom? Então, por isso que essa alternativa aqui estaria errada. A opção 4 diz que o conceito de casa deve ser interpretado de forma restritiva, não incluindo, por exemplo, quarto de hotel. Isso aqui é uma pegadinha que cai muito, porque não é restritivo. O STF já pacificou essa questão que deve ser interpretado de uma forma abrangente, ou seja, o quarto de hotel, por exemplo, ele pode ser considerado uma extensão da casa da pessoa. Vamos supor que aquela pessoa viaja a trabalho e vai ficar lá por 5 meses, 3 meses, 2 meses. Aquele quarto de hotel é uma extensão da residência dele, ele ali está residindo. E tem decisões recentes de entender, por exemplo, que atrás do balcão de uma loja, de um bar, é a extensão do asilo, né? A extensão do domicílio daquela pessoa também. Então, essa interpretação ela não é restritiva, ela vai acontecer de casa a casa, mas ela deve ser abrangente, por isso que a opção 4 estaria incorreta, né? Então, aqui, das 4 opções, apenas a alternativa 2 estaria correta, e a questão vem perguntando para a gente, tendo em vista o direito fundamental citado, de acordo com a própria Constituição e com a jurisprudência do STF, são corretas, né? É correto afirmar apenas qual dessas aqui que estaria correta, e a gente já sabe que apenas a alternativa 2 estaria correta, então seria para a gente aqui a letra A. Isso aqui despenca em prova, tá, pessoal? Então volta esse vídeo, assiste de novo, reassiste, vai assistindo de novo, porque isso despenca em prova. Essa questão de ingressar na casa de outra pessoa sem autorização sempre está caindo em prova. Eu tenho certeza que se cair, você vai gabaritar na sua prova. Tá bom? A nossa próxima e última questão aqui no vídeo de hoje, sobre esse direito constitucional, sobre esse estudo do direito constitucional, vem trazendo para a gente direito constitucional, direitos individuais. Caso uma determinada autoridade administrativa se recuse ilegalmente, veja bem que é um ato ilegal, está se recusando ilegalmente, a fornecer certidão de tempo de serviço requerida por funcionário público que dela necessite, a fim de solicitar sua aposentadoria, seria cabível ajuizar, ou seja, o funcionário foi lá, por exemplo, trabalha, né, numa prefeitura, foi lá, solicitou ali para a autoridade administrativa uma certidão de contagem de tempo. É direito do servidor ter acesso aos seus documentos relativos à sua vida de trabalho. Então, eu tenho direito de ter uma certidão de contagem de tempo emitida por parte da prefeitura municipal, por exemplo. Chegando lá, quem estava lá, essa autoridade administrativa, se negou a me fornecer esse documento, que é um direito meu. Direito líquido, certo e exigível, ou seja, ele é líquido, certo e eu posso exigi-lo a qualquer tempo. E a gente sabe que quando há ferimento a direito líquido, certo e exigível, a medida judicial a se tomar, né, para garantir que esse documento chegue às minhas mãos é um mandado de segurança, e aqui estaria na alternativa E. Veja bem, a alternativa A fala sobre habeas data e você ingressa, né, para a liberdade de informação quando é te negada alguma informação, e não poderia ser usado nesse caso porque a certidão de tempo de serviço é um direito líquido e certo do servidor, e direito líquido e certo ele é amparado por mandado de segurança, e o habeas data pega até essa parte residual, né? Você pode entrar com um habeas data para requerer direito à informação daquelas situações que não são abrangidas por mandado de segurança. Então, aqui é um caso abrangido por mandado de segurança, então não poderia ser manejado o habeas data.
Ação civil pública, não. Ação popular, não. Mandado de injunção, também não. São outras opções, mas que não se enquadram aqui, porque aqui é direito líquido e certo. Ou seja, você olha para aquele direito, você vê que eu tenho direito. O servidor tem direito à sua certidão de contagem de tempo. Então você olha ali, você sabe que ele tem um direito líquido, certo, e ele pode exigir isso a qualquer tempo. Todas as vezes que isso acontecer, ele é cobrando na sua prova. A esse respeito desse tema, você vai manejar um mandado de segurança. Então aqui seria a nossa alternativa, na letra E seria a alternativa correta. Lembre-se, se o direito for líquido, certo, e eu puder exigir ele a qualquer tempo, ou seja, é um direito certo, eu sei que aquele direito é meu e eu posso exigir, e alguém te negar, alguma autoridade te negar, o que você vai fazer na justiça? Entrar com mandado de segurança. Pessoal, a gente viu aqui algumas questões no decorrer dessa aula, estudamos bastante coisa que sempre cai nas provas da SESGAN Rio. Como eu disse aqui atrás, né, volte esse vídeo, assista de novo, coloque na sua televisão para ficar maior, para você ver as questões aqui mesmo, porque é muito importante que você veja isso com detalhe e preste muita atenção nas pegadinhas que eu coloquei para vocês. A banca adora fazer pegadinha para poder derrubar mesmo, pessoal. E é por isso que a gente aqui trabalha focado na banca, para que você chegue lá na hora da sua prova, você esteja preparado para fazer a matéria, mas para fazer a matéria de acordo com o que a banca vai te pedir. Então volte esse vídeo, assista de novo, pare, olha aqui, deixe sua dúvida aqui nos comentários, que eu tenho certeza que quando chegar na hora da prova aí do CNU, para quem optou para o bloco 8, você vai conseguir aí ter uma nota espetacular quando o assunto for direito constitucional, tá bom? Se o vídeo de hoje fez sentido para você, eu já quero te pedir aqui que se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos, estamos quase chegando aí nos 300 mil inscritos aqui, muita gente, né? Para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? No vídeo de hoje era somente isso. Eu sou o professor Marcos, espero que vocês tenham gostado da aula. Até o próximo e tchau!